A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Espero que com esse vídeo você possa conhecer um pouco mais sobre as Escrituras. Eu digo que eu não sou um teólogo, mas eu quero ensinar o que eu sei. E conforme eu for aprendendo, quero ensinar para vocês. Amém? Isso à luz das Escrituras. E eu quero trazer nesse vídeo o tema sobre tipos de cristãos, né? A gente vai trazer os tipos de cristãos que possamos ter dentro da igreja, né? Eu não vou trazer tão abrangente assim, mas trazer um pouco sobre esse tema à luz das Escrituras. E o texto que a gente vai usar como base é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Fala assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, eu quero começar com esse texto como base e dar alguns exemplos de cristãos, né? Nós temos os cristãos nominais. Então, os cristãos nominais, esses são os indivíduos que se identificam como cristão por tradição cultural ou familiar, mas não pratica ativamente a fé cristã em suas vidas diárias. É como É igual o católico não protestante. No católico, né, não praticante, nós temos também esses cristãos nominais, ou, se você quiser denominar como cristão protestante não praticante, também é válido, né? Então, eles podem frequentar a igreja apenas em ocasiões especiais, como feriados religiosos, batismos ou casamentos, mas não têm um compromisso pessoal com os ensinamentos de Cristo. Então, o cristão o nominal ou cristão não praticante pode ir até para uma igreja nesses períodos, né, igual que a gente tem como a Paixão de Cristo, né, a Sexta-feira da Paixão, né, pode ir no batismo de alguém conhecido, ou quando convidam, mas não é praticante, né? Não é praticante, né, dos ensinamentos de Cristo. E eu peguei dois textos para falar sobre esses cristãos nominais. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23 fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o 21. Tiago 1:22 fala: sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Os cristãos nominais, como não conhecem muito bem as Escrituras, não maneja bem a palavra, como um obreiro aprovado, qualquer discurso falso, herético, eles vão cair. Como a gente tem a teologia coach, por exemplo, né? Que inflama o ego da pessoa. Então, esse é um tipo de cristão. Outro tipo de cristão é os cristãos carnais. Esses tipos de cristãos é caracterizado por viver uma vida guiada mais pelos desejos da carne do que pelo espírito, né?
Aí a gente diferencia os crentes cheios do Espírito Santo dos crentes, dos cristãos carnais. Então eles podem ser crentes genuínos, mas lutam constantemente com pecados como egoísmo, luxúria, raiva, avareza, e podem não demonstrar um crescimento espiritual perceptível. Então, um crescimento que a gente percebe, nossa, esse irmão ou essa irmã está crescendo espiritualmente, está se destacando, né, na espiritualidade, na dedicação, né, de manejar bem a palavra e tudo. E os textos que eu vou usar para tipos de cristãos carnais é Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, esses dois textos para embasar dos cristãos carnais. Outro tipo de cristão são um cristão maduro. São aqueles que demonstram um compromisso profundo com sua fé, evidenciando por uma vida de oração, estudo da palavra e prática dos ensinamentos de Cristo. O testemunho dele vai dizer que ele é de Cristo. Não precisa muito abrir a boca para falar que ele é cristão genuíno. Porque o próprio testemunho, o próprio comportamento dele vai dizer se ele é ou se ele não é. Colossenses, né? Capítulo 2, versículo 6, vai falar: portanto, assim como recebestes o Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, né? Então eles buscam, né, constantemente crescer espiritualmente e se esforçam para viver uma vida que reflita os valores do Evangelho, manifestando frutos do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole ou domínio próprio. A gente acabou de ler Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Efésios 4, 15 vai falar: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, eles vão crescer, os cristãos maduros vão crescer em Cristo, que é o cabeça. O cabeça vai dar o crescimento do cristão, quando o cristão está em Cristo. Aí a gente tem outro tipo de cristão, que são os cristãos legalistas. Esses tipos são os que enfatizam são os que enfatizam rigidamente a observância de regras e regulamentos religiosos, muitas das vezes em detrimento do verdadeiro relacionamento com Deus e dos princípios de amor e graça. Eles podem se concentrar mais em tradições e rituais do que na essência da mensagem cristã, muitas vezes em detrimento do verdadeiro relacionamento, né? E tendem a julgar os outros com base em padrões externos de comportamentos religiosos. A gente vê que muitos segmentos pentecostais, eu falo porque eu sou de uma igreja pentecostal, que assim, é muito o visual.
o que se mostra aparente, o visível para os homens é terno, gravata, você tá com a barba feita, cabelo curto, as mulheres a saia longa, abaixo do joelho de preferência, né, um cabelo longo sem cortar. Em alguns segmentos do pentecostalismo, depilação não pode, você não pode fazer a sobrancelha, você não pode usar uma calça, isso mulher. Então eles mostram, né, eles são os cristãos legalistas, doutrinário, é tradição daquele segmento religioso, daquela igreja, né? São os famosos usos e costumes que tem das pessoas. Então, e eles esquecem o que a palavra de Deus fala sobre determinados assuntos. Ou eles colocam a tradição da igreja acima da palavra e não pedem a opinião da Bíblia, eles não examinam a palavra para ver se está de acordo com a palavra ou não. E os dois textos que eu usei para explicar um pouco sobre isso é Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 9. Fala assim: E ele lhes disse: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Vai falar assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas corpo é de Cristo. Então a gente tem os textos aí explicando. Aí tem outro tipo de cristão, que são os cristãos liberais. Os cristãos liberais são aqueles que adotam interpretação mais progressistas da fé cristã, muitas vezes enfatizando a inclusão, a justiça social e a aceitação de diversas perspectivas teológicas. Eles podem questionar dogmas tradicionais e estar abertos a novas formas de expressões da fé, mas às vezes correm o risco de diluir os ensinamentos fundamentais do cristianismo. Esses cristãos liberais, a gente tem a teologia inclusiva, né? Que tudo é permitido, né? Que tudo é aceito. E eles nisso diluem os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da palavra, né? Os cristãos mais progressivos, as interpretações mais progressistas da fé está relacionado à permissão do casamento homoafetivo, onde a Bíblia condena o casamento homoafetivo, o pecado. Deus ama, mas não quer que permaneçam no pecado. E dois textos que eu peguei para expor essa ideia desse tipo de cristão é Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos à verdade, à própria palavra, voltando a fábulas. E 1 João capítulo 2, versículos 15
a 17. Vai falar assim, João vai falar assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esses são os textos para exemplificar esses cristãos. Outros tipos de cristãos é os cristãos missionários. Este tipo de cristão está profundamente envolvido na propagação do evangelho, tanto em palavras como em ação. Eles podem se dedicar às missões locais, na igreja local, ali onde está inserido, ou internacionais, evangelismo pessoal ou serviço comunitário e outras formas de ministério, buscando compartilhar o amor de Cristo com aqueles que ainda não o conhecem, não conhecem a Cristo. Então, é aquele exemplo de cristãos que evangeliza o bairro, evangeliza aonde a igreja está inserida, como aqueles que Deus enviou para ir para outros lugares, outros bairros, outras cidades, outros estados, até outros países. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Atos, capítulo 1, versículo 8, vai falar: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, esse texto de Atos 1:8 não é sobre o batismo de falar em línguas que concretiza em Atos 2, mas de serem testemunhas de Cristo. A gente pode deixar para um próximo vídeo a gente fazer esse estudo básico. Aí tem os cristãos apologistas. São os cristãos que se dedicam a defender intelectualmente a fé cristã, respondendo a críticas, esclarecendo os mal-entendidos e apresentando argumentos racionais para a veracidade do cristianismo. Eles podem estar envolvidos em debates, escrita de livros, palestras ou outros tipos de atividades apologéticas, né, com o objetivo de fortalecer a fé de outros crentes e alcançar aqueles que são mais céticos. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que a palavra de Deus fala isso mesmo? Será? Então, os apologetas é muito nesse sentido. E quando vier algum questionamento de pessoas que querem algum posicionamento cristão seu, tem que esses são esses cristãos que defendem a fé através das escrituras. Pedro já vai falar isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Judas, no versículo 3, vai falar: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar
pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Então é importante notar que essas categorias não são mutuamente exclusivas e um cristão pode manifestar características de mais de um tipo. Além disso, a jornada espiritual de cada pessoa é única e pode envolver mudanças ao longo do tempo. O objetivo, né, desse estudo, dessa exposição, não é rotular ou julgar, mas sim entender a diversidade de expressões da fé e encorajar o crescimento espiritual do pessoal. Então, que a gente ore pelas pessoas, aqueles que estão perecendo, aqueles que estão se afastando, porque Deus quer salvar a todos. Deus fala: vinde, mas vinde para a transformação das vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida.